Mateus era o tipo de sujeito que, quando entrava num lugar, a gente sabia que ele tinha chegado. Não era só pelo cheiro do perfume importado, não. Era pela postura. Ele tinha aquele ar de quem sabe que a conta bancária está mais gorda do que a cintura. E olha que a cintura dele era bem fina. Aos 30 e poucos anos, Mateus já tinha feito a vida. Tinha montado uma startup de logística em Belo Horizonte, que depois de muito perrengue e noite virada, ele vendeu por uma bolada que faria qualquer um se aposentar na Lagoa da Pampulha e só ver a vida passar. Mas Mateus não era de parar. Ele virou investidor anjo, daqueles que chegam de Mercedes na reunião e falam só o essencial, mas o essencial dele vale ouro. O problema de Mateus, o que ele não percebia, era que ele havia desenvolvido uma certa miopia social. Ele só enxergava o que brilhava. Tinha a grana, tinha o sucesso, o apartamento duplex no Sion. Faltava o quê? Uma namorada que fosse o troféu que ele sentia que merecia. Ele não queria só uma companhia. Ele queria alguém que ele pudesse levar em eventos de lançamento e que fizesse os outros investidores engolirem seco de inveja. E aí entrava o alvo: modelos. Mateus tinha fixação por modelos, especialmente uma tal de Vitória, que estava fazendo sucesso no eixo Rio-São Paulo, mas que tinha raízes em Minas. Bicho, você tem que me arrumar essa garota. Eu topo qualquer negócio. Ele disse para Tiago, seu amigo de infância, numa noite bebendo chopp gelado no Mercado Central. Tiago era o elo fraco dessa amizade. Ele estava sempre à sombra do sucesso de Mateus. Enquanto Mateus prosperava, Tiago patinava. Ele era um cara legal, mas a inveja, o bicho verde, já estava mordendo ele há anos. Ver Mateus ostentando a vida perfeita, buscando agora a namorada perfeita, era demais para o estômago de Tiago. Tiago conhecia o agente de Vitória, mas ele também conhecia Isabela. Isabela era o oposto polar do que Mateus procurava. Ela era um gênio, uma programadora de mão cheia, daquelas que codificam em 5 linguagens diferentes antes do almoço. Mas ela era totalmente desapegada do visual. Ela vivia de camiseta de evento de tecnologia, calça jeans rasgada, não por estilo, mas por tempo de uso, e um par de óculos de armação grossa que vivia escorregando no nariz. O cabelo dela, geralmente preso num coque frouxo que parecia ter sido feito durante um terremoto. Tiago teve a ideia. Uma ideia horrível, mas que para ele, na hora, pareceu genial. Ele ia ferrar Mateus. Ia dar uma lição nele. Ele ligou para Mateus, voz grave, cheia de mistério. Mateus, meu rei, fechei a jogada. A Vitória está em BH por 2 dias. Ela topou um encontro às cegas. Amanhã, 8 da noite, no Le Petit Bistrô, em Lourdes. Mateus quase derrubou o celular. Tiago, meu irmão, eu te amo. Você é o cara. Tiago sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. É a chance da sua vida, Mateus. Mas ela é pontual. Não pise na bola. Em seguida, Tiago ligou para Isabela. Isa, preciso de um favor de vida ou morte. É para quebrar um galho para um amigo meu, o Mateus. Ele está num encontro de negócios importantíssimo, mas o cliente dele é super tímido e só aceita conversar se tiver uma companhia para disfarçar. Você precisa ir lá, fingir que é o par dele, sentar e só escutar. Eu te pago a janta e mais uns 500 paus. Isabela, que vivia de freelance e estava precisando comprar um servidor novo para um projeto pessoal, nem pensou 2 vezes. R$ 500 por 2 horas de silêncio e comida boa? Negócio fechado. Beleza, Tiago, mas eu vou do jeito que eu tô. Acabei de sair de uma maratona de código. Perfeito. Quanto mais natural, melhor. Mentiu Tiago, saboreando a maldade. Ele sabia que Mateus ia ter um ataque. A noite do encontro chegou. Para Mateus, era como se fosse a final da Copa do Mundo. Só que a taça era a Vitória. Ele passou 2 horas se arrumando. Barbeiro, corte e degradê impecável. Terno italiano azul marinho que custava o preço de um carro popular. O relógio, um modelo suíço discreto, só para quem entende, pulsava no pulso. Ele chegou ao Le Petit Bistrô 20 minutos antes. O lugar era puro luxo mineiro, luz baixa, música de jazz suave, garçons que pareciam deslizar no chão.
Mateus pediu uma taça de vinho tinto, o mais caro da carta, só para acalmar os nervos e sinalizar que ele era um homem de paladar apurado. Ele escolheu uma mesa estratégica de frente para a porta, onde pudesse fazer a entrada triunfal da modelo. Ele ensaiava mentalmente o que diria. Nada de clichês. Algo sobre a luz de Belo Horizonte que combina com o brilho dela. Perfeito. Os minutos se arrastavam. 8:05. 8:10. Cada vez que a porta se abria, o coração de Mateus dava um salto. Ele esperava ver aquela silhueta alta, o cabelo esvoaçante, o vestido de grife. 8:15. A porta se abriu mais uma vez. Entrou uma figura que fez Mateus piscar, pensando que o vinho tinha subido rápido demais para a cabeça. Era uma moça. Ela usava uma camiseta preta, enorme, com o logo de um pinguim e a palavra Linux, meio apagada. A calça jeans estava manchada de café na coxa direita. Nos pés, tênis de corrida velhos, daqueles que parecem ter enfrentado a lama da Serra do Curral. O coque, como previsto, estava prestes a desmoronar, e os óculos de aro grosso estavam realmente escorregando. Ela parecia ter saído de uma caverna escura e ido direto para o bistrô. Ela parou na entrada, olhando em volta, claramente desconfortável com a ostentação do lugar. Mateus olhou para o lado, para trás, procurando a moça que realmente estava chegando. Talvez ela fosse a acompanhante de alguém? Talvez a entregadora de um documento? A moça desajeitada começou a caminhar na direção dele. Mateus franziu a testa. Ele fez um sinal sutil para o garçom, como quem diz: "Estou esperando alguém importante. Impeça essa invasão." Mas a moça chegou à mesa, parou e, sem jeito, puxou a cadeira. "Mateus?" perguntou ela, a voz baixa, quase inaudível, enquanto ajeitava os óculos. Mateus demorou 5 segundos inteiros para responder. Ele estava em estado de choque. O queixo dele quase caiu na taça de vinho. "Sim, eu sou Mateus", ele respondeu, a voz mais fria do que o gelo dos Andes. Ele não se levantou, não ofereceu a mão, não sorriu. "Prazer, eu sou Isabela. Isabela, não Vitória." O nome atingiu Mateus como um soco no estômago. Ele sentiu o sangue subir para o rosto. Ele tinha sido traído, humilhado. Não era só a decepção de não ser a modelo, era o nível de desleixo que Tiago tinha permitido. Ele tinha mandado a pessoa mais desinteressante do mundo para o encontro. Era uma piada de mau gosto, feita em um restaurante onde ele gastaria o salário mensal de muita gente só no couvert. "Isabela", repetiu Mateus devagar, forçando a sílaba. "Onde está a Vitória?" Isabela piscou confusa. "Ah, a Vitória? Eu não sei. Eu sou a Isabela. Eu vim no lugar dela." "No lugar dela?" O tom de Mateus já estava alto demais para o ambiente sofisticado. Os casais nas mesas vizinhas olharam de relance. Ele se inclinou na mesa, os olhos fixos na moça. "Eu não combinei de sair com você, Isabela. Eu combinei de sair com a Vitória." Isabela ficou vermelha. Ela percebeu, naquele instante, que a história de Tiago sobre o cliente tímido era uma grande mentira. "Olha, me desculpa. Eu só vim porque o Tiago me pediu para fazer um favor. Ele disse que era urgente e que você precisava de uma distração." "Uma distração?" Mateus riu, mas era um riso seco, amargo. "Você acha que eu sou palhaço, Isabela?" Eu me arrumei, vim para o melhor restaurante da cidade, reservado para um encontro que eu esperava há semanas, e o meu amigo me manda. Isso, ele gesticulou para ela, da cabeça aos pés, de forma descarada. Ele estava furioso. Todo o seu planejamento, toda a sua expectativa de status, desmoronou na frente de uma camiseta de pinguim. Isabela era programadora, não era boba. Ela podia não ter a vaidade de uma modelo, mas a inteligência dela era afiada como um bisturi. Ela entendeu a humilhação. E entendeu que a raiva dele era direcionada à sua aparência, à sua falta de glamour. "Olha, Mateus", disse ela cruzando os braços, já perdendo a paciência. "Eu sinto muito que eu não seja a modelo troféu que você esperava. E sinto muito que meu amigo,
que é seu amigo, tenha feito uma sacanagem com a gente. Mas se você está tão incomodado com a minha presença, eu posso ir embora. Ela fez menção de se levantar, mas Mateus a interrompeu. Não porque ele quisesse que ela ficasse, mas porque o orgulho dele não permitiria que ele fosse abandonado no meio do bistrô. Não! Senta. Agora que você veio, vamos terminar essa farsa. Eu vou ligar para o Tiago amanhã e ele vai ouvir poucas e boas. Mas hoje, eu não vou queimar meu filme aqui sozinho. Pede alguma coisa. Pede o que você quiser. Eu pago. E depois você some. A crueldade daquelas palavras atingiu Isabela, mas, curiosamente, funcionou como um interruptor. A vergonha deu lugar a uma indignação fria. Ela não era ninguém para ser tratada como um erro de entrega. Certo, respondeu ela pegando o cardápio. Ela ignorou a seção de vinhos caros e foi direto para os pratos principais. Eu vou querer o filé mignon ao molho de cogumelos, e pode ser o prato mais caro que tiver, já que o objetivo é sumir depois, né? Mateus bufou, mas deu um aceno seco para o garçom. O jantar começou no silêncio mais pesado que Mateus já tinha experimentado. Ele mal tocava na sua comida. Ele estava ocupado demais mentalmente, planejando a vingança contra Tiago. Ele olhava para Isabela, que comia com um apetite saudável, e tentava entender como Tiago pôde fazer isso. Você trabalha com o quê, Isabela? Perguntou Mateus, quebrando o silêncio, mais por obrigação social do que por interesse. Eu sou programadora, desenvolvedora full stack, respondeu ela, limpando a boca com o guardanapo. Mateus fez uma careta. Programadora. O oposto do glamour. Ah, tá. Computador. Aquelas coisas de código, ele disse num tom condescendente. Isabela sentiu o desprezo na voz dele. Ela era acostumada a ser subestimada por causa da aparência, mas não por causa da profissão. Aquelas coisas de código que fazem seu aplicativo de logística rodar, Mateus. A resposta foi rápida e certeira. Mateus se endireitou. Meu aplicativo é de alto nível. Não é coisa simples, não. Eu sei. Eu dei uma olhada na arquitetura dele quando o Tiago me pediu um conselho para um amigo dele que estava com problemas de escalabilidade na nuvem há uns 6 meses, disse ela, comendo um pedaço do filé. Mateus parou. Ele não se lembrava de Tiago ter pedido conselho, mas lembrava que teve um problema sério de escalabilidade justamente naquela época, que quase fez a empresa desvalorizar antes da venda. Ele gastou uma fortuna contratando um consultor de São Paulo para resolver. Você viu o código? Perguntou ele, a surpresa misturando-se à incredulidade. Não o código completo, claro. Só a estrutura de dados. O problema era que vocês estavam usando um sistema legacy para a parte de roteirização. Eu sugeri migrar para um modelo de machine learning mais eficiente, baseado em algoritmos genéticos. Isso cortaria o tempo de processamento pela metade. O sangue de investidor de Mateus começou a esfriar o suficiente para a raiva dar lugar à curiosidade profissional. Algoritmos genéticos? O consultor que contratei sugeriu isso, mas disse que era muito caro e complexo de implementar na época. Isabela deu de ombros. É complexo para quem não sabe fazer. Eu desenvolvi um módulo que faz exatamente isso para o meu TCC na Federal. É só adaptar. Mateus largou o garfo. Ele estava olhando para a moça de camiseta de pinguim de uma forma totalmente nova. Ele a via como um erro de logística ambulante, mas ela estava falando sobre a tecnologia que salvou e valorizou a venda de sua empresa. Espera aí. Você está dizendo que a solução que eu paguei R$200 mil para o cara de São Paulo implementar, você já tinha pronta na faculdade? Pronta e mais otimizada. Eu sou especialista em otimização de rotas e logística. É um nicho bem específico. Mateus sentiu um calafrio na espinha. Ele tinha passado a última meia hora humilhando uma pessoa que, tecnicamente, era uma das mentes mais brilhantes que ele poderia ter encontrado em Belo Horizonte. E você estava aqui, aceitando R$500 do Tiago para fingir ser minha acompanhante? Isabela sorriu. Um sorriso pequeno e irônico. Exatamente. Eu precisava da grana para comprar um hardware novo. E o Tiago me garantiu que era só sentar e ficar quieta.
O que, convenhamos, seria bem fácil, já que você mal olhou para mim. A verdade doeu em Mateus. Ele tinha sido tão superficial, tão focado no pacote, que quase mandou embora o conteúdo que valia milhões. E esse servidor que você está comprando, para que é? Isabela, sentindo que o clima finalmente havia mudado de hostilidade para interesse genuíno, relaxou um pouco. É para o meu projeto. Eu estou desenvolvendo uma plataforma de interação social baseada em localização, mas com um diferencial. Não é só um mapa de onde as pessoas estão. É um algoritmo que conecta pessoas com base em interesses profundos e padrões comportamentais verificados por IA, não apenas em likes superficiais. Mateus, o investidor que vivia caçando a próxima grande ideia, estava agora completamente fisgado. Ele esqueceu o terno, esqueceu o bistrô, esqueceu a modelo Vitória. Explica isso direito. Como é que você verifica o interesse profundo? Isabela pegou o guardanapo e a caneta que Mateus usava para assinar a conta. Ela começou a rabiscar diagramas rapidamente, como se estivesse desenhando em um quadro branco. Pense assim: o que as redes sociais atuais falham em fazer? Elas nos agrupam por bolhas de confirmação. Eu desenvolvi um sistema de aprendizado de máquina que pega dados de comportamento fora da rede social, como atividades de voluntariado, artigos que a pessoa realmente lê até o fim, padrões de consumo de mídia educativa, e cria um perfil de profundidade. Se você e eu temos 90% de similaridade nesse perfil, a chance de uma conversa frutífera é altíssima. É um filtro anti-superficialidade. Mateus olhou para o guardanapo rabiscado. O diagrama, embora feito à mão, era elegante em sua lógica. Um filtro anti-superficialidade. A ironia era gritante. Ele, o rei da superficialidade, estava ouvindo o pitch de uma tecnologia que atacava diretamente o seu modo de vida. E onde está essa plataforma agora? Perguntou Mateus, a voz agora cheia de excitação. Está rodando em beta. Preciso de mais capacidade de servidor e preciso de capital para desenvolver a interface e lançar o marketing. Eu estou procurando investidores. Mateus sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso que era puramente de negócios. Isabela, quanto você precisa para colocar isso no ar e rodar por 6 meses? Uns R$200 mil para começar. E qual é a sua avaliação da empresa? 0. Ainda não tem valor, só potencial. Eu sou a única dona da tecnologia. Mateus se recostou na cadeira. Ele olhou para o relógio suíço, mas não para ver as horas. Ele estava calculando o retorno. Eu não sou de negociar em cima da hora, mas eu não vou deixar essa ideia sair dessa mesa. Eu te dou R$500 mil. Não para 6 meses, mas para 1 ano de operação, desenvolvimento e contratação de um designer de UX decente. Porque, vamos ser sinceros, se o seu aplicativo for parecido com sua roupa, ninguém vai baixar. Isabela não se ofendeu. Ela sabia que ele estava falando de negócios. 500 mil por quanto de participação? 20%. E eu entro como sócio investidor e mentor. Isabela estreitou os olhos. 20% por 500 mil era um bom negócio para ela, considerando que ela não tinha nada além do código. Mas ter Mateus, com a rede de contatos e a experiência de venda dele, valia muito mais. Feito, mas com uma condição. Qual? Você nunca mais me trata como se eu fosse um lixo por causa da minha camiseta. E você tem que me prometer que vai ferrar com o Tiago por ter me obrigado a vir aqui e ter me feito passar por essa humilhação. Mateus riu de novo. Desta vez um riso genuíno e alto que chamou a atenção de todo o bistrô. Combinado, Isabela. O Tiago vai ter o que merece. E quanto à camiseta? Bem, talvez a gente comece investindo em umas roupas novas para a CEO da empresa. O encontro às cegas, que tinha começado como a maior humilhação da vida social de Mateus, estava terminando como o negócio mais promissor da sua carreira. Ele tinha procurado um troféu superficial e tinha encontrado um tesouro enterrado em códigos de programação. Mateus chamou o garçom. Por favor, traga a conta. E uma garrafa do nosso melhor champanhe. Vamos brindar ao futuro. Isabela, com um brilho nos olhos que não tinha nada a ver com a iluminação do bistrô
e tudo a ver com o código, levantou a taça. Ao futuro, Mateus, e a vingança contra o Tiago. Nos dias seguintes, Mateus se moveu com a velocidade que só um investidor obcecado consegue. Ele ignorou as ligações de Tiago por 2 dias, deixando o amigo em pânico. Enquanto isso, ele marcou reuniões com Isabela. Não mais no bistrô chique, mas no coworking dela, no centro de BH, um lugar caótico e cheio de monitores piscando. Ele se sentia deslocado, mas a energia da inovação era contagiante. Isabela, apesar do visual desleixado, era uma máquina de trabalho. Ela apresentava os dados, os testes beta, a prova de conceito. Eram números sólidos, não promessas vazias. Mateus cumpriu a promessa. Ele transferiu os R$500 mil para a conta da nova startup, que eles batizaram de Deep Connect. Ele garantiu 20% das ações e imediatamente começou a trabalhar na estratégia de mercado. Ele também cumpriu a promessa sobre Tiago. 3 dias depois do desastre no bistrô, Mateus finalmente atendeu o telefone. A voz de Tiago estava nervosa. Mateus, cara, que bom que você atendeu. E aí, como foi com a Vitória? Ela é linda, né? Mateus manteve a voz calma e profissional. Tiago, foi instrutivo. Instrutivo? O que você quer dizer? A Isabela, ela falou alguma coisa? Ela falou sim. Falou sobre a arquitetura do meu antigo sistema de logística, sobre algoritmos genéticos e sobre como você me mandou a pessoa mais brilhante de Belo Horizonte para um encontro onde eu pretendia apenas humilhá-la. O silêncio do outro lado da linha foi a coisa mais satisfatória que Mateus ouviu em anos. O quê? Mateus, eu só queria dar uma lição em você, cara. Você estava muito egocêntrico. Lição? Você me fez um favor, Tiago. O maior favor da minha vida. Eu estava procurando uma namorada troféu e, por sua causa, encontrei uma parceira de negócios que vale milhões. Parceria de negócios? Com a Isabela? Aquela, Tiago, é a CEO da minha próxima empresa bilionária. E eu sinto muito em te dizer, mas a partir de hoje, a sua participação na minha vida social e profissional está suspensa. Eu não trabalho com gente invejosa e que tenta sabotar meus planos. Mateus desligou antes que Tiago pudesse responder. Ele sentiu um peso sair das costas. A humilhação no bistrô tinha custado caro, mas o retorno estava sendo exponencial. Ele tinha limpado o círculo social e, de quebra, estava prestes a ficar mais rico ainda. Isabela e Mateus mergulharam no trabalho. Mateus cuidava dos números, dos investidores e da imagem pública. Isabela cuidava do cérebro da operação, o código. Ele percebeu que, quando ela falava sobre o projeto, a camiseta de pinguim, os óculos tortos e o coque desfeito desapareciam. Ela se transformava em uma força da natureza, uma mente lógica e criativa que ele nunca teria a chance de conhecer se o encontro tivesse sido com a modelo Vitória. O primeiro grande desafio veio rápido. Eles precisavam de um nome de peso para a primeira rodada de investimento. Mateus tinha contatos, mas Isabela tinha o produto. Mateus, eu preciso de um pitch perfeito. Não podemos falar apenas de conexões. Temos que falar de soluções para a solidão e a superficialidade do mundo moderno, disse Isabela, numa reunião de madrugada, tomando a 5ª xícara de café. Você está certa. Temos que vender a ideia de que nosso algoritmo não é um app de namoro. É um filtro social de alta precisão. Eles trabalharam dia e noite, Mateus aprendendo sobre machine learning e Isabela aprendendo sobre valuation. A dupla improvável estava se tornando uma máquina. Mateus não via mais Isabela como a substituta desleixada. Ele a via como a parceira essencial. E o mais surpreendente, ele estava gostando do trabalho. Pela primeira vez, o sucesso não era apenas dele, era deles. Faltava 1 mês para o grande pitch na capital paulista, onde Mateus apresentaria a Deep Connect para os maiores fundos de investimento do país. Eles precisavam de um protótipo impecável e de uma apresentação que explodisse a cabeça dos investidores. Mateus tinha uma visão clara. A Deep Connect não podia parecer uma startup de garagem. Precisava de polimento. E isso incluía a imagem da CEO.
Isabela, temos que conversar sobre a sua imagem pública, começou Mateus cauteloso, sentado na frente do monitor dela. Isabela parou de digitar. Se for sobre a camiseta, Mateus, a gente já teve essa conversa. Não é só a camiseta. É sobre a percepção de valor. Quando você entrar naquela sala de reunião em São Paulo, você não pode parecer que está saindo de uma maratona de programação de 72 horas. Você é a CEO, o cérebro da operação. Você tem que transmitir confiança e profissionalismo. Eu não estou falando de virar modelo, estou falando de estratégia. Isabela suspirou, mas assentiu. Ela entendia a lógica do mercado. A superficialidade era a linguagem do dinheiro, e se ela quisesse o dinheiro, teria que falar a língua. O que você sugere? Eu sugiro que a gente use parte do dinheiro para investir em você. Um bom consultor de imagem. Roupas que transmitam autoridade, mas que ainda sejam confortáveis. Você não precisa virar outra pessoa, só precisa mostrar o poder que você já tem. Isabela encarou Mateus. Ele não estava sendo cruel, estava sendo prático. Então, você está me dizendo que eu preciso de um upgrade para ser levada a sério? O mercado está dizendo isso, e eu estou aqui para garantir que o mercado não te subestime de novo. Eu já cometi esse erro uma vez, não vou cometer de novo. Isabela aceitou. Afinal, era por uma boa causa. O sucesso da Deep Connect. O que Mateus não sabia é que esse upgrade não mudaria apenas a percepção dos outros, mudaria a percepção dele também. Mateus marcou o primeiro compromisso de Isabela. Um salão de beleza de alto padrão na Savassi. Ele fez questão de levá-la pessoalmente. Eu vou te esperar aqui, no café. Não demore. Temos que revisar o pitch de novo, disse Mateus enquanto Isabela entrava, visivelmente nervosa. 2 horas depois, Mateus estava distraído com a planilha de projeção de lucros quando a recepcionista o cutucou. Senhor Mateus, sua parceira de negócios está pronta. Mateus levantou a cabeça, e o queixo dele caiu de novo. Mas desta vez, não era de fúria ou humilhação. Era de espanto puro. Isabela saiu do salão. O cabelo, que antes era um coque desgrenhado, estava agora cortado em um long bob moderno, com mechas sutis que realçavam a cor. Os óculos de aro grosso tinham sido substituídos por um modelo mais discreto, que acentuava o formato dos olhos. Ela ainda estava de jeans, mas era um jeans escuro, combinado com uma camisa de seda cinza. Ela parecia a CEO que Mateus tinha prometido que ela se tornaria. Ela não estava modelo, mas estava radiante. E o mais importante, ela parecia incrivelmente inteligente e poderosa. Mateus ficou sem palavras. Ele viu a inteligência que já existia, mas agora emoldurada de forma a ser imediatamente reconhecida. Ele engoliu em seco. Caramba, Isabela, você está estratégica, completou ela, com um sorriso confiante que Mateus nunca tinha visto. Estratégica. Perfeito. Agora vamos falar de milhões. A tensão profissional entre eles estava no auge, mas algo mais sutil estava começando a crescer, escondido sob a fachada de parceria. Mateus, que só buscava beleza externa, estava se apaixonando pela mente e, inesperadamente, começando a admirar a beleza que a confiança de Isabela irradiava. Eles estavam prontos para a Batalha de São Paulo. A Deep Connect estava a ponto de explodir. E tudo começou com um encontro desastroso e uma humilhação planejada por um amigo invejoso. A vida realmente tem um senso de humor peculiar. Continua. Fim da parte 1. Aquele brilho nos olhos de Isabela, depois da transformação estratégica, não era vaidade, era poder. Mateus percebeu isso na hora. Ela não tinha mudado quem era. Ela só tinha polido a arma. E a arma dela era a mente. Eles saíram do salão e foram direto para o novo escritório, alugado às pressas no Belvedere, em BH. O lugar era moderno, envidraçado, totalmente diferente do coworking caótico onde ela costumava ficar. O contraste era a cara da Deep Connect, tecnologia de ponta em um pacote de alto nível. A semana seguinte foi um inferno de trabalho e café. Mateus e Isabela estavam grudados.
Eles revisavam o pitch, simulavam perguntas de investidores e Mateus insistia no ritmo e na fluidez da apresentação. Lembre-se, Isa, eles vão amar o algoritmo, mas eles compram a história e a pessoa. Você tem que ser inabalável. O algoritmo é inabalável, Mateus. Eu só preciso recitar a lógica. Não é recitar, é vender, ele corrigia exasperado. Vender a ideia de que a superficialidade está com os dias contados. Apesar da tensão profissional, Mateus estava desenvolvendo uma dependência estranha da presença dela. Quando ela estava na sala, a energia mudava. Ele se pegava prestando atenção não apenas nas equações que ela rabiscava, mas no jeito que ela prendia o cabelo com a caneta quando estava concentrada, ou na forma como ela ria, um som curto e genuíno, quando ele fazia uma piada seca sobre o mercado. Ele tinha começado a admirá-la. Isso era um problema. Mateus sempre separou negócios de prazer, e o prazer para ele tinha que ser esteticamente perfeito, sem complicações. Isabela era o oposto, mas a mente dela era o luxo que ele agora desejava. A viagem para São Paulo foi feita na ponte aérea, como mandava o figurino dos grandes negócios. Mateus estava impecável em um terno risca de giz. Isabela vestia um blazer bem cortado sobre uma calça preta elegante. Ela parecia calma, mas Mateus sabia que por dentro a engenheira estava ajustando os últimos parafusos. O local do pitch era na Faria Lima, o coração financeiro do Brasil. Um prédio tão espelhado que parecia refletir a ambição de quem entrava. Eles foram recebidos por recepcionistas que pareciam ter saído de uma revista de moda e levados para uma sala de reuniões onde 3 dos maiores fundos de venture capital do país esperavam. O ar estava denso, cheirando a café forte e dinheiro. Mateus abriu a apresentação. Ele era o mestre de cerimônias, o negociador, o cara que sabia falar a língua do mercado. Ele introduziu o problema. A crise de conexão humana, a fadiga das redes sociais superficiais. Nós não estamos vendendo mais um aplicativo de namoro. Estamos vendendo tempo. Tempo que as pessoas perdem deslizando o dedo em perfis vazios. A Deep Connect garante que, quando você encontra alguém, é porque o nosso algoritmo verificou 90% de compatibilidade de profundidade. Então, ele deu a palavra a Isabela. Isabela, a ex-moça da camiseta de pinguim, se levantou com a postura de uma general. Ela não usou jargões desnecessários. Ela foi direta ao ponto, com a clareza cristalina de quem entende cada linha de código que criou. A diferença da Deep Connect é o nosso algoritmo de IA comportamental. Enquanto outras plataformas usam dados declarativos, o que você diz que gosta, nós usamos dados verificáveis. Voluntariado, consumo de notícias, padrão de leitura. Nós construímos o perfil de profundidade. É impossível forjar um interesse profundo a longo prazo. Ela mostrou as métricas. Os testes beta em Belo Horizonte tinham uma taxa de sucesso em encontros de 85%. Sucesso entendido como: a conversa durou mais de 1 hora e os usuários queriam se ver de novo. Os investidores, homens e mulheres de negócios calejados, que já tinham visto milhares de startups, estavam inclinados para a frente, absorvendo cada palavra. Eles não estavam olhando para a roupa dela, estavam olhando para a mente dela. Um dos investidores, um sujeito famoso por sua dureza, interrompeu. Senhorita Isabela, a ideia é brilhante, mas a escalabilidade de coleta de dados verificáveis em escala nacional não é proibitiva? Isabela sorriu, aquele sorriso confiante que agora Mateus tanto gostava. Não, o gargalo de escalabilidade foi resolvido no framework que desenvolvi. Mateus investiu R$500 mil para otimizar o servidor, e o sistema está pronto para absorver 10 milhões de usuários sem perda de performance. O custo marginal de cada novo usuário é insignificante, tornando a margem de lucro excelente. Ela respondeu às perguntas sobre privacidade, monetização e concorrência com uma precisão cirúrgica. Ela era fria, calma e, acima de tudo, correta. Mateus a observava com orgulho. Ele sabia que o dinheiro dele era importante, mas a genialidade dela era o motor. Quando a apresentação terminou, houve um momento de silêncio, seguido por um burburinho animado. O investidor que havia questionado a escalabilidade bateu na mesa.
Mateus, eu o conheço. Sei que você não investe em bobagem. Mas eu não conhecia a Isabela. E ela é o futuro. A negociação que se seguiu foi intensa. Mateus, com sua experiência de venda anterior, manteve a avaliação alta. Eles não precisavam de dinheiro desesperadamente, eles precisavam de parceiros estratégicos para o lançamento nacional. Em menos de 3 horas, eles fecharam a rodada de investimentos seed. Não foram os 200 mil que Isabela tinha pedido inicialmente, nem o $500 mil que Mateus tinha injetado. Os 3 fundos se uniram e ofereceram um investimento de R$10 milhões por 30% da empresa. A Deep Connect, que há 2 semanas não valia nada além de linhas de código, agora tinha uma avaliação de mercado de mais de R$33 milhões. Mateus havia transformado seus 500 mil em quase 7 milhões em ações, e Isabela, a programadora que aceitou R$500 para fingir ser uma acompanhante, era agora uma multimilionária no papel. Eles saíram do prédio da Faria Lima em êxtase. Conseguimos, Isa. 10 milhões. Mateus estava radiante. Ele abraçou Isabela no meio da calçada movimentada de São Paulo. Foi um abraço rápido, de negócios, mas Mateus notou o cheiro do perfume discreto dela e o calor do corpo dela, e se afastou mais rápido do que o necessário. Isabela estava sorrindo de orelha a orelha. Eu sabia que o algoritmo era bom, mas não sabia que o mercado responderia tão rápido. O mercado responde à genialidade, Isabela. E você é genial. Eles comemoraram com um jantar caro, desta vez em São Paulo, mas o clima era totalmente diferente do desastroso encontro no Le Petit Bistrot. Não havia mais a barreira da humilhação. Havia o respeito mútuo, a euforia da vitória e, para Mateus, uma crescente confusão emocional. Ele olhou para Isabela, que discutia a estratégia de onboarding de novos usuários com a mesma paixão que falava de otimização de rotas. Ela estava linda, não no sentido superficial que ele costumava buscar, mas no sentido de alguém que está exatamente onde deveria estar, exercendo seu poder máximo. Você está pensando em quê? Perguntou Isabela, pegando-o no flagra. Mateus balançou a cabeça. Em como a vida é irônica, Isabela. Eu gastei anos procurando a mulher perfeita para ser minha namorada de capa de revista. E o que eu encontrei foi você. Você é a parceira de negócios perfeita. E eu quase te mandei embora por causa de uma camiseta de pinguim. Isabela riu. Quase me mandou embora e quase perdeu R$10 milhões. Exatamente. Eu era um idiota. Mas estou aprendendo a valorizar o que realmente importa. Ele não disse o que estava realmente pensando, que ele não a via mais apenas como parceira de negócios. Mas Mateus era um investidor, não um poeta. Ele guardou a emoção para si. O retorno a Belo Horizonte foi triunfal. A Deep Connect virou o assunto do mercado de startups. De repente, todos queriam saber quem era a programadora prodígio por trás do algoritmo anti-superficialidade. Mateus e Isabela se tornaram inseparáveis. Eles trabalhavam 12, 14 horas por dia. O escritório no Belvedere fervilhava de contratações apressadas, designers, especialistas em marketing, mais programadores. A parceria era perfeita. Mateus era o escudo, protegendo Isabela das exigências do mercado e das distrações. Isabela era o motor, ajustando o código, garantindo que o produto fosse o melhor possível. À medida que o tempo passava, a linha entre a parceria e o pessoal ficava cada vez mais tênue. Eles almoçavam juntos, jantavam juntos. As conversas, que começavam com KPIs e ROI, inevitavelmente derivavam para filmes, livros e a filosofia de vida de Isabela, que era surpreendentemente pé no chão para alguém que vivia na nuvem. Mateus percebeu que, ao lado dela, ele estava se tornando uma versão melhor de si mesmo. Ele parou de se preocupar tanto com a ostentação. A Mercedes ainda estava na garagem, claro, mas a satisfação vinha de resolver problemas complexos com Isabela, e não de impressionar estranhos. Uma noite eles estavam no escritório, já tarde, revisando o manifesto da empresa para o lançamento. Mateus, você está quieto? O que foi? Ele estava olhando para ela sem disfarçar. O cabelo dela estava solto, caindo sobre os ombros, e ela estava com uma expressão de cansaço fofo. Eu estava pensando sobre a superficialidade.
Você me acusou de ser superficial naquele primeiro encontro. E você estava certa. Eu só via o que era externo. E agora? Perguntou Isabela, fechando o laptop. Agora eu vejo o que está dentro. E é muito mais interessante. Eu percebi que a beleza que eu buscava era transitória. O que você tem, a sua inteligência, a sua forma de ver o mundo, isso é permanente e é viciante, Isabela corou. Ela estava acostumada a receber elogios pelo seu código, mas não pela sua pessoa. Mateus, nós somos parceiros. Não vamos complicar as coisas. Por que complicar? Nós somos adultos. E o nosso algoritmo é sobre conexões profundas, não é? Se a gente não puder confiar no nosso próprio algoritmo para nós mesmos, como vamos vendê-lo para o mundo? Isabela se levantou e foi até a janela, olhando para a Savassi iluminada. Eu não sou a vitória. Eu não sou o seu troféu. Eu sou a pessoa que vai te contrariar em todas as reuniões e te fazer trabalhar até de madrugada. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero. O silêncio era pesado, cheio de possibilidades. A atração era palpável, construída não sobre o desejo instantâneo, mas sobre meses de respeito e admiração mútua. Antes que Mateus pudesse se mover, o telefone dele vibrou na mesa. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Parabéns pelo sucesso, Mateus. Deep Connect. Nome bom. Pena que a ideia era minha. Mateus sentiu o sangue gelar. O que foi? Perguntou Isabela, voltando da janela. Mateus mostrou a mensagem. Tiago, ele está de volta. Tiago não tinha sumido. Ele estava chafurdando na inveja, acompanhando o sucesso estrondoso de Mateus e Isabela pelas notícias de economia. A humilhação de ter sido cortado por Mateus doeu, mas a dor de ver o sucesso que ele quase teve acesso, isso era insuportável. Ele tinha começado a beber mais e, numa noite de desespero, começou a revirar o passado. Foi então que ele se lembrou de algo que Isabela havia mencionado há meses, antes do encontro desastroso. Isabela, sempre generosa com seu conhecimento, tinha compartilhado com Tiago a ideia inicial da plataforma, o conceito do filtro anti-superficialidade, em troca de um conselho sobre como monetizar. Tiago, na época, nem deu bola, mas agora, com milhões em jogo, a memória voltou. Mateus ligou para o número, furioso. Tiago atendeu no segundo toque, a voz embargada, misturando arrogância e vitimismo. Mateus, finalmente, meu rei! Pensei que tinha me esquecido. Eu só queria te parabenizar. O que você quer, Tiago? E o que significa essa mensagem de que a ideia era sua? Ora, Mateus, vamos ser justos. Eu que apresentei vocês dois, se não fosse por mim, a Deep Connect não existiria. E a Isabela, ela me falou sobre a ideia muito antes de falar com você. Mateus apertou o telefone com força. Você está me chantageando? Não é chantagem, é justiça. Eu mereço uma participação. Você me cortou. Eu sou seu amigo de infância. Você é um invejoso que tentou me sabotar. Você me humilhou. Eu te dei uma chance de se redimir e você me mandou para um encontro com uma pessoa que você sabia que eu ia desprezar. E olha a ironia. Essa pessoa me fez milionário. Tiago riu, um som estridente e falso. Exato. E por que você acha que ela aceitou ir naquele estado? Porque eu paguei R$500. Eu sou o elo de conexão, Mateus. Eu sou o cupido da Deep Connect. Você não é nada, Tiago. Você é a prova de que nosso algoritmo funciona. Você é a superficialidade que estamos tentando erradicar. Isabela, que ouvia a conversa em viva voz, estava pálida. Ele não pode fazer nada, Mateus. A tecnologia é minha. O código é meu. Não há como ele provar que a ideia é dele. Não precisa provar no tribunal, Isa. Ele precisa de uma manchete. Ele vai vazar para a imprensa que a Deep Connect nasceu de um golpe sujo, de uma traição entre amigos, e que o conceito foi roubado. Isso pode atrasar nossa rodada Série A e afastar os investidores que prezam a ética. Mateus encerrou a ligação com Tiago, que ameaçava expor a verdade se não recebesse R$1 milhão. Ele é patético, disse Mateus, jogando o celular na mesa. Mas ele é perigoso. Isabela estava pensativa. Eu sinto muito que ele tenha usado você assim e que ele tenha me envolvido nessa farsa. Não sinta.
Foi a melhor coisa que aconteceu. Mas agora temos que resolver isso. Eu não vou dar um centavo para ele. Mateus, o investidor frio e calculista, estava de volta. Ele passou a mão pelo cabelo, pensando rápido. Vamos usar a cabeça. O que o Tiago quer? Dinheiro e, mais importante, reconhecimento. Se ele fizer barulho, ele se torna uma distração. Temos que eliminá-lo do jogo. Como? Perguntou Isabela. Ele é invejoso, certo? Ele odeia que eu tenha tido sucesso e que você tenha se tornado uma CEO milionária. Vamos dar a ele o que ele acha que quer, mas de uma forma que o desmoralize. Mateus fez uma ligação rápida para seu advogado, instruindo-o a preparar um documento de cessão de direitos. O plano é o seguinte, Isabela. Nós vamos oferecer a ele um acordo de confidencialidade e, em troca, vamos dar a ele um título. Um título. Sim, ele é o Cupido, não é? Vamos oficializar. Vamos dar a ele uma participação simbólica e um cargo ridículo na empresa. Algo que o satisfaça no ego, mas que o deixe sem poder. O advogado de Mateus preparou os documentos. O acordo era simples. Tiago receberia 0,1% de participação na Deep Connect, o que valia cerca de 33 mil reais na avaliação atual, e seria nomeado consultor de conexões iniciais, um cargo totalmente sem função. Em troca, ele assinaria um termo de confidencialidade de 50 anos e reconheceria que a propriedade intelectual pertencia integralmente a Isabela e Mateus. Mateus marcou um encontro com Tiago no mesmo mercado central onde a traição havia sido planejada. Ele foi sozinho. Tiago chegou, tentando parecer importante, mas com a roupa amassada e o cheiro fraco de álcool. E aí, Mateus? Pensou na minha proposta? 1 milhão é justo, para a ideia que eu dei. Mateus colocou o envelope na mesa, ao lado de um copo de chopp. Eu não dou dinheiro para chantagistas, mas eu sou um homem de negócios. E eu reconheço o seu papel na fundação da Deep Connect. Tiago arregalou os olhos. Sério? Sim. Você foi o elo. O Cupido, como você disse. Aqui está o contrato. Você recebe uma pequena participação, 0,1%, o que já é uma grana razoável. E você vai ser nomeado oficialmente como consultor de conexões iniciais, da Deep Connect. Tiago hesitou. 1 milhão era mais. Mas ter um título oficial em uma empresa de milhões, isso alimentava o ego dele de uma forma que o dinheiro não comprava. Ele se imaginava contando para os outros no bar que ele era consultor da Deep Connect. E qual é o truque? Perguntou Tiago desconfiado. O truque é o seguinte: você assina este termo de confidencialidade. Se você abrir a boca para a imprensa ou para quem quer que seja para falar mal da empresa, você perde tudo. E eu te processo por quebra de contrato e difamação. Eu vou te destruir, Tiago. Você escolhe 0,1% e o status de consultor, ou nada e a certeza de que eu acabo com você. Tiago pegou a caneta. O desejo por status e a inveja de Mateus, que agora parecia estar lhe oferecendo uma migalha de seu sucesso, foram mais fortes que a ganância. Ele assinou. Mateus pegou o contrato de volta. Perfeito. Agora, se me der licença, eu tenho que voltar para o escritório. Minha CEO está me esperando. Mateus deixou Tiago sozinho, olhando para o shopping, com um papel assinado que lhe dava um título pomposo e uma miséria financeira, mas que o tirava da jogada para sempre. De volta ao escritório, Isabela esperava ansiosa. E então? Problema resolvido. Tiago está fora do jogo. Ele aceitou um título ridículo e um acordo de confidencialidade. Ele vendeu o direito de reclamar. Isabela suspirou, aliviada. Obrigada, Mateus. Você é um gênio dos negócios. Mateus se aproximou dela. Agora que o estresse do Tiago havia passado, a energia que estava reprimida voltou com força total. Eu sou um gênio dos negócios. E você é o gênio da tecnologia. Juntos, somos imparáveis. Ele estava perto o suficiente para sentir o cheiro do perfume dela de novo. E o nosso algoritmo? Ele previu essa conexão, sabia? Disse Mateus, a voz baixa. Nosso algoritmo prevê compatibilidade de interesses profundos, não relacionamentos românticos, rebateu Isabela, mas o brilho nos olhos dela entregava o nervosismo.
Mas se os interesses profundos incluem a paixão por otimização, a aversão à superficialidade e o desejo de construir algo grande juntos, isso não é uma base sólida para qualquer coisa? Mateus não esperou a resposta. Ele finalmente agiu, quebrando a última barreira profissional que os separava. Ele a beijou. O beijo não era apressado, nem superficial. Era a conexão profunda que o próprio algoritmo da Deep Connect prometia. Era o reconhecimento de que o que Mateus buscava o tempo todo não era um troféu, mas uma alma gêmea profissional e pessoal, escondida sob uma camiseta de pinguim. Quando se separaram, Isabela estava ofegante. Isso não estava no plano de negócios. Talvez seja o bônus da rodada Seed, respondeu Mateus, sorrindo. Ele se sentia leve, mais leve do que quando vendeu sua primeira startup. O sucesso com Isabela era mais doce. A partir daquela noite, a parceria se transformou em algo mais. Eles se tornaram o casal de poder de Belo Horizonte. Mateus, o investidor experiente, e Isabela, a CEO prodígio. Eles continuaram a trabalhar freneticamente, preparando o lançamento oficial da Deep Connect. A meta era dominar o mercado nacional em um ano e partir para a América Latina. O lançamento foi um sucesso estrondoso. A mídia amou a história da programadora que desenvolveu um algoritmo para combater a superficialidade. A história de Mateus, o investidor que viu o valor onde ninguém mais viu, também ganhou manchetes. Mateus finalmente tinha a mulher que ele queria ao seu lado. Ela não era uma modelo, mas era a pessoa que fazia todos os outros investidores se inclinarem para ouvir. Ela era o verdadeiro troféu de Mateus, a prova de que ele havia aprendido a enxergar além da capa. A Deep Connect cresceu exponencialmente. Em 6 meses, eles já estavam em negociações para uma rodada Série A que avaliaria a empresa em mais de 200 milhões de reais. Mateus e Isabela estavam no topo. Eles tinham o dinheiro, a fama e, o mais importante, a conexão real. Mas o sucesso, como Mateus sabia, atrai olhares. E o olhar mais fixo e invejoso era o de alguém que Mateus pensava ter deixado no passado. A modelo Vitória. Vitória, que acompanhava o sucesso da Deep Connect nas redes sociais e nas revistas de negócios, viu a foto de Mateus e Isabela juntos, radiantes. Ela percebeu que o encontro às cegas, que Tiago havia prometido e que ela havia ignorado, tinha gerado uma fortuna. Ela tinha dispensado Mateus, o investidor, mas não dispensaria a chance de se conectar com Mateus, o milionário da Deep Connect. E ela sabia exatamente como encontrá-lo, pois afinal, ele ainda era o tipo de sujeito que reservava a melhor mesa do melhor restaurante de Belo Horizonte. O passado estava prestes a bater a porta do futuro de Mateus e Isabela. Continua. Mateus e Isabela estavam flutuando. Não era só a grana que estava entrando, não. Era a sensação de que eles tinham construído algo sólido, algo que realmente estava mudando o jeito que as pessoas se conectavam no Brasil. Eles eram a prova viva de que a superficialidade estava com os dias contados. Para celebrar a rodada Série A, que estava prestes a fechar, 200 milhões de reais, bicho, 200 milhões. Mateus reservou uma mesa no restaurante mais badalado de Belo Horizonte, o Templo da Gastronomia. Um lugar onde a comida era arte e a conta era uma obra de ficção científica. Isabela, vestida num elegante vestido azul marinho que Mateus tinha insistido que ela comprasse, é investimento na marca, Isa. Estava discutindo com ele os próximos passos de expansão para a Argentina. Ela estava linda, mas a beleza dela era um efeito colateral da inteligência que fervilhava. A interface tem que ser adaptada culturalmente, Mateus. O algoritmo é universal, mas a forma como apresentamos a compatibilidade precisa ser local, explicava ela, gesticulando com o garfo. Mateus a observava, um sorriso bobo no rosto. Ele nem estava pensando em negócios. Ele estava pensando em como ele era sortudo por ter trocado o sonho de um troféu pelo prazer de ter uma parceira de verdade. Você está me ouvindo, Mateus? Ela perguntou divertida. Estou. Adaptar culturalmente. Eu só estava pensando em como eu era burro. Você não era burro. Era apenas...
Míope. Eles riram. Era um riso cúmplice, de quem passou por uma guerra e saiu vitorioso. Nesse exato momento, a porta do restaurante se abriu, e a luz do holofote parecia seguir a figura que entrava. Era Vitória, a modelo. Ela estava usando um vestido preto que parecia ter sido costurado na pele, o cabelo perfeitamente ondulado, e o salto alto dela fazia um pequeno estalo no chão de mármore, anunciando sua chegada. Ela era o glamour em pessoa, o pacote que Mateus havia sonhado em ter. Vitória varreu o salão com os olhos, parou na mesa de Mateus e Isabela e começou a caminhar na direção deles, com aquela confiança que só quem sabe que está sendo olhado tem. Mateus sentiu uma pontada no estômago, mas curiosamente não era de desejo, era de constrangimento. Ele se lembrou daquele Mateus de meses atrás, o cara que se importava mais com a aparência do que com a essência. Vitória parou ao lado da mesa, ignorando Isabela completamente, e colocou a mão no ombro de Mateus. Mateus, que surpresa maravilhosa! Eu soube que você está estourado com essa tal de Deep Connect. Parabéns. Ela sorriu, um sorriso profissional, daqueles que vendem pasta de dente. Mateus se endireitou na cadeira. Vitória. Olá. Eu vi suas fotos nas revistas. Você está ainda melhor do que eu me lembrava. E pensar que quase tivemos aquele encontro às cegas, não é? O Tiago é um palhaço, mas ele tem bom gosto para amigos. Isabela, que até então estava em silêncio, observando a cena como se fosse um experimento social, pigarreou. Boa noite, Vitória. Eu sou Isabela, CEO da Deep Connect. Vitória mal olhou para ela. Ah, sim. Oi. Eu sei. A programadora. Mateus, você tem que me contar tudo. Eu estou morando em Nova York agora, mas estou pensando em voltar para BH. Quem sabe a gente não retoma as conversas de onde paramos. Eu sempre disse que você tinha potencial. Ela deu uma piscadela para Mateus, insinuando que Isabela era apenas um detalhe temporário. Ela estava jogando a cartada do troféu. Mateus olhou para a Vitória. Ela era a perfeição estética que ele havia idealizado. Ela era tudo o que ele pensava que queria. Mas ao lado dela, ele sentia um vazio. Então, ele olhou para Isabela. Ela estava calma, esperando a resposta dele, com a postura de quem sabe o próprio valor e não precisa competir por atenção. A confiança dela era a coisa mais sexy que Mateus já tinha visto. Ele sorriu para a Vitória, mas era um sorriso frio, de quem está encerrando um negócio mal sucedido. Vitória, deixe-me ser claro. A conversa que parou não vai ser retomada. Na verdade, ela nunca existiu. Você era uma ideia na minha cabeça, uma fantasia superficial, e eu já curei essa doença. O sorriso de Vitória vacilou. Ela não estava acostumada a ser rejeitada, muito menos de forma tão pública e direta. Como assim, Mateus? Você está brincando? Não estou. Eu estava procurando um enfeite, e você era o melhor enfeite. Mas a vida me deu uma lição de moral, graças ao seu agente e ao meu ex-amigo invejoso. Eles me mandaram para um encontro com a Isabela. Ele colocou a mão sobre a de Isabela, que estava na mesa. A Isabela não é um enfeite. Ela é a minha sócia, a minha parceira, a minha namorada. Ela é o cérebro por trás de uma empresa que vale 200 milhões de reais. E o mais importante, ela me enxerga, e eu a enxergo, sem filtros, sem superficialidade. Mateus olhou diretamente nos olhos de Vitória. Você é linda, Vitória, mas você é incompatível com o nosso algoritmo, e honestamente incompatível comigo. O meu perfil de profundidade mudou. A humilhação que Mateus sentiu no Le Petit Bistrô, agora, era devolvida à Vitória, mas com a elegância de um cheque gordo. Ela percebeu que havia perdido não apenas um investidor, mas um império que estava sendo construído bem debaixo do nariz dela. Entendi. Bom, parabéns pelo sucesso, disse Vitória, a voz agora tensa, tentando manter a pose enquanto se afastava rapidamente, com o rabo entre as pernas. Mateus observou-a sair. Foi um momento de catarse. Ele tinha queimado a ponte com o seu passado superficial de uma vez por todas. Ele se virou para Isabela, que estava com os olhos cheios de admiração. Uau! Essa foi uma rejeição de milhões de dólares, disse Isabela sorrindo.
Foi a coisa mais fácil que fiz hoje. Ela era o que eu pensava que queria. Você é o que eu realmente preciso. Isabela pegou a mão dele e a beijou. O jogo virou, hein, Matheus? Fui humilhada no primeiro encontro, mas agora sou a CEO com o namorado mais rico de BH. E eu fui humilhado por ter que ir a um encontro com uma programadora desleixada, mas virei o sócio de uma gênio que me fez milionário de novo. Eles brindaram, não com champanhe, mas com a certeza de que a vida, às vezes, usa os caminhos mais tortos para nos colocar no lugar certo. Quanto ao Tiago, o consultor de conexões iniciais, ele tentou usar o título. Ele colocava no LinkedIn e contava para todo mundo no bar. O problema é que ninguém sabia o que o cargo fazia. Ele era uma piada interna do mundo de startups, um lembrete vivo de que a inveja só destrói quem a carrega. Matheus e Isabela garantiram que ele fosse uma nota de rodapé irrelevante na história de sucesso deles. O 0,1% que ele recebeu, ele gastou em menos de um ano, tentando manter a aparência de sucesso que nunca alcançou. Matheus e Isabela, por outro lado, se tornaram a dupla mais poderosa de Minas Gerais. Eles se casaram um ano depois, numa cerimônia discreta, onde a única coisa que importava era a profundidade da conexão, e não a lista de convidados ou a grife do vestido. O vestido de noiva de Isabela? Elegante, moderno e, claro, com bolsos. Porque uma CEO precisa de um lugar para guardar o celular e a caneta, mesmo no dia do casamento. A Deep Connect continuou a crescer, cumprindo sua missão de conectar pessoas com base em sua verdadeira essência e a história de sua fundação. O encontro às cegas desastroso, a humilhação, a troca que gerou milhões, virou uma lenda no ecossistema de tecnologia. Matheus, o ex-superficial, aprendeu a lição mais valiosa de todas. Ele havia buscado a perfeição na embalagem e quase jogou fora o conteúdo. Graças a um amigo invejoso e a uma programadora genial, ele descobriu que o verdadeiro valor não está no que brilha por fora, mas na profundidade do que está codificado por dentro. E assim, a vida do investidor de Belo Horizonte se fechou num ciclo perfeito. Ele não se aposentou na Pampulha. Ele continuou trabalhando ao lado da mulher que amava, construindo um legado que era muito maior do que qualquer conta bancária poderia medir. Ele finalmente tinha tudo: sucesso, riqueza e uma parceira que era, de longe, o melhor investimento que ele já havia feito.